Boa tarde para você. Já começou o Mundial e já começou o Globo Esporte também. Ainda hoje tem retrospectiva do Fluminense, que está de técnico novo, hein? Odair Hellmann, aquele que dirigiu o Internacional. Mas vamos começar falando de Flamengo, que fez o penúltimo treino antes da viagem para o Mundial de Clubes. O Bruno Cortes acompanhou. Olá, boa tarde a todos. O Flamengo treinou hoje aqui no CT do Ninho do Urubu. Só acompanhamos aqueles primeiros 10 minutos de aquecimento, onde todos os jogadores estavam em campo, todo mundo à disposição do técnico Jorge Jesus. Amanhã o time parte daqui, direto para o aeroporto, para o embarque para Doha, no Catar. Teremos na cidade do Rio um esquema especial de segurança, de trânsito, nos arredores do CT, nos arredores do aeroporto também. Tudo para evitar problemas como os que aconteceram na ida do Flamengo para o aeroporto para a final da Libertadores em Lima, no Peru. Foi um pouco perigoso, né, andar ali junto ao lado do ônibus, mas a gente sabe que a torcida vai nos apoiar, vai nos ajudar da onde estiverem, porque a gente vai estar muito focado e esperançoso para esse Mundial. O Flamengo treina amanhã aqui no Ninho do Urubu e tem outras 3 atividades programadas para Doha, no Catar, antes da estreia no Mundial, terça-feira, contra a Esperance da Tunísia ou Al Hilal da Arábia Saudita. Valeu, Bruno. E o Flamengo é notícia também na Central do Mercado com o André Hernan. O que tem de novidade do Flamengo aí, André? Tudo bem? Muitas novidades, Escobar. O Náutico acabou de anunciar que concluiu uma negociação com o Flamengo pelo atacante Thiago, de 18 anos, que fez 8 gols nessa temporada. Vai chegar primeiro para jogar no Sub-20, mas depois vai ser inserido aos poucos no profissional. E ele vai contar com Jorge Jesus no ano que vem. O Flamengo está muito otimista na renovação de contrato, extensão do vínculo até o final de 2020, com uma cláusula ali que está sendo discutida. Se vier um gigante da Europa que tentar tirar o Jorge Jesus, cai aí um pouco a questão da multa rescisória. Danielzinho do Fluminense se destacou, meio-campista, assinou com o Bahia até o final de 2021. Ele não vai trabalhar com Odair Hellmann. Odair Hellmann, que foi confirmado ontem pelo Fluminense como novo treinador, vai ter um desafio bastante grande nesse ano, viu? Vamos ver a reportagem da chegada aí do Odair Hellmann. E aí, torcedor, reconhece? Olha aí o novo treinador do Fluminense na época de jogador. Ó, com direito a beijinho. O ano era 1999, Série C. O então volante de 22 anos estava em campo contra o Dom Pedro do Distrito Federal no Maracanã. Foi uma vitória importante para classificar na primeira fase. Era duro, um momento difícil demais do Fluminense. Odair fez 31 jogos, marcou 2 gols e foi campeão da Série C pelo Fluminense. Agora volta como treinador, com contrato até 2020. Junto com o treinador, chega o auxiliar Maurício Dulac. O Marcão, que assumiu a equipe inteiramente após a saída de Oswaldo de Oliveira, também vai ser auxiliar de Odair Hellmann, além de técnico do time Sub-23. Será o segundo trabalho do Odair como treinador. Ele ficou quase 2 anos comandando o Internacional, clube que o revelou. Foram mais de 100 jogos com aproximadamente 60% de aproveitamento. Tirou o Inter da Série B em 2017 e esse ano levou o time à final da Copa do Brasil e até as quartas de final da Libertadores. No Fluminense, o Odair terá a missão de reformular o elenco e, como 20 anos atrás, dar alegrias ao torcedor do Fluminense. A missão difícil de reformular um elenco e sem dinheiro, né? Mas mesmo assim, boa sorte ao competente Odair Hellmann no comando do Fluminense. Macaco não. Isso é Vasco, eu tenho orgulho. Brasil. Respeita a história nossa. Macaco não, eu tenho orgulho. Desabafo do Miranda, zagueiro do Vasco. Depois de fazer o gol da vitória sobre o Independiente por 2-1 pela Copa Rio Grande do Sul de futebol sub-20, o Miranda reclamou com o árbitro que um jogador do time argentino o chamou de macaco. No finzinho do jogo teve confusão entre os jogadores e invasão de campo, terminando com a expulsão do Martínez. Nas redes sociais, o Vasco repudiou o caso e publicou: a luta contra o racismo tem que ser implacável. O Fluminense já está olhando para 2020, está de técnico novo, Odair Hellmann, mas agora a gente vê a retrospectiva desse ano. 2019 foi um ano que não vai deixar muita saudade no torcedor tricolor. Um ano turbulento na política, com renúncia do ex-presidente Pedro Abad
e eleição da chapa formada por Mário Bittencourt e Celso Barros. Bem antes disso, dentro de campo, as coisas já estavam confusas. No início da temporada, os jogadores fizeram greve. O campo ficou assim, ó, vazio. Em sinal de protesto, por conta de atrasos nos pagamentos, os jogadores se recusaram a treinar. E pensar que o início da temporada animou os tricolores com a chegada de um candidato a ídolo. Mas vamos começar falando de Ganso. Já chegou festejado pelos torcedores do Fluminense, hein? 8h44 da noite. Aí vem Paulo Henrique Ganso. Um tumulto grande aqui. A primeira cena de Ganso como jogador do Fluminense. Cantando junto com os torcedores. Com boas atuações, passes e gols, o camisa 10 Ganso se apresentou como garçom. O estadual rendeu também algumas goleadas. E o Fluminense goleia. Chega aos 4-0, Escobar. O Fluminense acreditou no título, ainda mais depois de vencer o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. Sai o gol do Fluminense no fim do jogo. Luciano! Só que vieram as derrotas, as eliminações e o estadual acabou pro Flu. O Flamengo vai para a final do Campeonato Carioca em 2019. Mas o jogo bonito, proposto pelo técnico Fernando Diniz, com troca de passes desde a defesa, ainda empolgava o torcedor. Virou marca e o Diniz foi, inclusive, eleito o melhor treinador do Carioca. O melhor técnico do Campeonato Carioca de 2019. No Brasileirão, o time conseguiu alguns bons resultados, como a vitória maluca contra o Grêmio em Porto Alegre logo na terceira rodada. Depois de estar perdendo por 3-0, o Fluminense reagiu, empatou e virou o placar. Cedeu o empate, mas fez o gol da vitória aos 46 do segundo tempo. Um jogo que mais pareceu uma montanha-russa. Num ano em que o tricolor sentiu falta dos gols do artilheiro Pedro, negociado com a Fiorentina, uma outra joia foi descoberta. João Pedro. Do predestinado João Pedro! Só que as vitórias começaram a ficar raras. Eliminações como essa para o Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil. E rodada a rodada, Fluminense e zona de rebaixamento passaram a ter um relacionamento sério. A situação do tricolor bem preocupante nesse momento. Fluminense ainda perigosamente perto do buraco. Não demorou para a dança dos técnicos ditar o ritmo no clube. Começou na derrota para o CSA no Maracanã, jogo que repetiu um roteiro comum na temporada. O Fluminense criava. Para Brenner, de canhota isolou. Mas perdia muitos gols. Enquanto isso, na defesa. Fim de jogo no Maracanã. O CSA vai comemorar um resultado importantíssimo. O Fluminense não tem nada o que comemorar, né? Diniz e o Fluminense saem vaiados. Difícil é perder jogos assim. Eu posso falar que eu vou persistir. Mas não persistiu. No dia seguinte, Fernando Diniz caiu. E o álbum do 2019 tricolor teve essa figurinha aí. Figurinha repetida. A diretoria acertou a contratação de Oswaldo de Oliveira após a saída de Fernando Diniz. Pelo menos em uma enquete do Globoesporte.com, a torcida não aprovou. São 73% contra a contratação. Foi eliminado nas quartas da Sul-Americana. Sem o apoio da arquibancada, Oswaldo só ficou 38 dias. 7 jogos, com apenas 2 vitórias e uma treta do tamanho do Maracanã. Ele xingou, bate boca e o Oswaldo não afinou. Ele tá falando, chamando de vagabundo. Ele falou, você é burro para alguma coisa. Ih, rapaz. Você é vagabundo. É o retrato desse Fluminense em crise, hein? Há clima para você continuar trabalhando com o Oswaldo? Claro, eu não trabalho pro Oswaldo, eu trabalho pro Fluminense. De antemão, eu quero dizer o seguinte, tá tudo resolvido. Entre mim e o jogador, tá tudo certo. Mas para a diretoria não estava nada certo, não. No dia seguinte, Oswaldo de Oliveira foi o segundo treinador demitido no ano. E caiu no colo do velho e conhecido Marcão a missão de tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. Com o Marcão no comando,
vieram resultados importantes, como a vitória por 2-0 sobre o São Paulo no Morumbi. O Flu torceu contra o Cruzeiro, que acabaria rebaixado, e terminou o ano com vitória e a vaga na Sul-Americana garantida, mas com aquela cobrança para 2020. Ó, a próxima retrospectiva é no sábado, a gente vai relembrar o ano do Botafogo e amanhã tem um Globo Esporte especial acompanhando o embarque do Flamengo para o Mundial. Vou estar aqui no estúdio com Paulo Nunes. Até amanhã, gente. Tchau.